Muito boa tarde, bem-vindos ao evento digital ESG Reporting CSRD Enquadramento e Próximos Passos. Em nome da AEM e da Deloitte, tenho muito gosto em cumprimentar todos os presentes, naturalmente com uma saudação muito especial aos representantes das empresas associadas da AEM que aqui nos acompanham, bem como àqueles que participam nos encontros da AEM pela primeira vez. Como sabem, a AEM, a Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, representa em Portugal e na União Europeia as empresas emitentes e empresas cotadas nacionais e tem como objetivo central o bom desenvolvimento de um mercado de capitais nacional moderno, transparente, sustentável e que constitua uma fonte de financiamento relevante e que possa contribuir de modo significativo para o aumento da competitividade das empresas portuguesas e para o crescimento económico do país. A sessão de hoje dá continuidade ao ciclo de encontros AEM que organizamos regularmente para discussão e análise de temas de relevante interesse prático para as empresas emitentes. É neste contexto que esta tarde a AEM e a Deloitte se associam nesta sessão de análise da CSRD, a Diretiva de Divulgação de Informações sobre Sustentabilidade das Empresas, tema de extrema importância e em constante evolução. Para este evento digital e para o debate que poderá seguir-se, contamos com a presença de Nuno Betancourt, Teresa Tavares e João Frade, partners da Deloitte, e Abel Sequeira Ferreira, membro da direção e diretor executivo da AEM. Vamos dar início às intervenções. Peço, por favor, à audiência de colocarem as questões que possam ter no chat Q&A aqui do Zoom, para na parte final da sessão as mesmas serem endereçadas ao painel de oradores. Oportunamente estaremos também a circular a todos os participantes as apresentações realizadas durante esta sessão. Muito obrigada a todos e sem mais demora passo a palavra à Abel Sequeira Ferreira para a primeira intervenção desta tarde. Muito obrigado, Matilde. Boa tarde a todos. Muito obrigado por se juntarem a nós. É-nos particularmente grato poder contar convosco nesta sessão dos encontros AEM, organizada em parceria com a Deloitte. Regressamos hoje ao tema incontornável da sustentabilidade, a que a AEM tem dado enorme atenção, funcionando como um hub privilegiado de informação e conhecimento para as empresas cotadas. Como sabem, em Portugal, a AEM foi das primeiras organizações a antecipar e acompanhar os recentes desenvolvimentos ESG e, significativamente, a única organização empresarial de índole não financeira a integrar o grupo de trabalho para a reflexão sobre o financiamento sustentável e também a subscrever a Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável em Portugal. O compromisso da AEM e das empresas cotadas portuguesas com uma ambiciosa agenda de sustentabilidade ao serviço de uma economia mais justa e competitiva é claro e é inequívoco. E do mesmo modo, não temos dúvidas quanto à necessidade de, num momento de mudança profunda, a reflexão em causa dever incluir também as questões do reporte e da divulgação de informação. Porém, o papel das organizações empresariais e das instituições que representam empresas não é, não pode ser, não deve ser o de meras cheerleaders das iniciativas europeias, acolhendo de forma acrítica as propostas da Comissão Europeia. Pelo contrário, na nossa perspectiva, as organizações empresariais têm o dever de identificar, de forma atempada e objetiva, as suas preocupações legítimas quanto aos aspectos mais críticos dessas iniciativas e propostas. É por essa razão que estamos aqui hoje. Porque a proposta da Comissão Europeia, relativa à divulgação de informações sobre a sustentabilidade das empresas, nos termos em que tem sido desenvolvida, obriga a um estudo e conhecimento aprofundado, mas igualmente suscita algumas preocupações. As empresas, designadamente as empresas cotadas, sabem bem que agir proativamente nos fatores ESG e nas oportunidades de negócio e de crescimento que de aí resultam, pode ajudar a preparar o seu sucesso de longo prazo e a criação de valor. Porém, existe uma percepção cada vez mais profunda e desconfortável de que, caso a Comissão Europeia continue a exagerar na pesada carga legislativa de requisitos e obrigações que já impendem sobre as empresas e as instituições financeiras, bem como no ritmo da concretização desse verdadeiro tsunami regulatório, as empresas terão grandes dificuldades
em aproveitar as oportunidades de negócio da revolução em curso da sustentabilidade e poderão até ficar numa situação mais vulnerável de desvantagem competitiva perante empresas de outros continentes. Além disso, num contexto de expansão do escrutínio em relação ao propósito, à cultura, aos valores das empresas, é evidente a importância inevitável da atenção às questões ESG e de sustentabilidade no estabelecimento da estratégia de negócios de longo prazo das empresas. E por isso, este evento tem dois objetivos principais. Em primeiro lugar, dar a conhecer com riqueza de detalhe e de sistematização o conteúdo da proposta de diretiva em causa e a forma como ela se articula com outras iniciativas europeias em matéria de divulgação de informação. É muito importante que conheçamos bem esta proposta de diretiva e que o mais cedo possível nos preparemos para a sua operacionalização, consequências e impactos. Neste ponto, quero agradecer desde já, penhoradamente, à Deloitte, na pessoa do Nuno Betancourt, da Teresa Tavares e do João Frade, pela excelente apresentação e reflexão que já de seguida vão partilhar connosco. Mas, em segundo lugar, persistimos, na AEM, em tentar esclarecer a Comissão Europeia quanto às dificuldades e riscos que determinados aspectos da proposta suscitam para as empresas cotadas. Por essa razão, no final da apresentação da Deloitte, voltarei ainda a tomar a palavra para, de forma breve, a explicar quais são as principais preocupações, críticas e sugestões que a AEM, desta feita no âmbito da European Issuers, vai apresentar à Comissão Europeia, precisamente entre hoje e amanhã. Neste momento, é com o maior gosto que passo a palavra ao Nuno Betancourt para dar sequência à nossa sessão de hoje, reiterando o agradecimento da AEM pela disponibilidade e pela generosidade da partida. Obrigado, Abel. Obrigado, Matilde, pela excelente introdução. E em nome da Deloitte agradecemos à AEM o espaço que proporcionam para nós podermos fazer esta reflexão sobre um tema tão atual e que entra em vigor já amanhã. Portanto, 2023 passa num instante, rapidamente se coloca a data exigível para cumprir com todos estes requisitos. Portanto, pensamos que é um momento oportuno para podermos trocar umas ideias e fazermos uma reflexão sobre os principais conteúdos legislativos e processuais que as empresas terão que adotar. Eu desde já iria partilhar uma apresentação, a qual iríamos percorrer na nossa sessão. Penso que já estarão a ver. Muito bem, o objetivo aqui da nossa sessão é abordarmos a Corporate Sustainability Reporting Directive, a sua comparação com a Diretiva da Informação Não Financeira, que requisitos adicionais é que acarreta, quais são as empresas alvo desta diretiva. De seguida, entramos na taxonomia verde, o que é isto da taxonomia, como é que liga com as atividades sustentáveis e green light, e em termos de divulgação e KPIs a serem reportados, e depois terminamos com um plano de ação de natureza mais operacional, em que as empresas deverão começar a estruturar os seus processos internos, a sua relação com os principais stakeholders, para poder capturar, reportar e ter um assurance sobre esta informação em concreto. Conforme o Abel e a Matilde já referiram, iremos ser nós a abordar, portanto, além de mim próprio, temos a Teresa Tavares e o João Frade, especialistas, a Teresa Tavares especialista em matérias de IFRS, matérias legislativas, e o João Frade especialista especificamente em matérias sustentáveis. Portanto, julgamos que temos aqui reunido um conjunto de painelistas com as competências para poderem partilhar convosco daquilo que lemos e daquilo que conhecemos das organizações, que são os principais desafios a serem endereçados. Muito bem, em termos de considerações iniciais, já deixámos o discurso de ser apenas uma filantropia, portanto isto de facto é uma atividade que procura reduzir quer os riscos climáticos, ambientais e sociais, enquadra-se num objetivo macro da União Europeia e que depois vai granulando para determinados diplomas, mas não apenas num nice to have,
mas já com um processo legislativo por trás que obriga a determinados processos instituídos. Portanto, isto é já um conjunto de normas e um requisito legal, portanto, não é algo que as empresas podem ou não adotar, será obrigatório para um conjunto de empresas relativamente extenso, inclusive no nosso mercado em Portugal. Por outro lado, quer analistas, quer investidores comparam não só os aspectos financeiros, eles próprios estão a fazer este caminho desde há algum tempo, estão a tornar-se mais sofisticados nesta matéria, portanto procuram desde logo ver, comentar e comparar a forma como cada organização lida com estes aspectos sociais e ambientais. Em termos de financiamento, há restrições ao financiamento, por exemplo, instituições como o Banco Mundial ou o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, há restrições ao financiamento a empresas e atividades que não têm na sua gênese e não têm como finalidade desse investimento atividades sustentáveis, atividades green. Portanto, começa a haver cada vez mais, e a tendência é para serem mais restritivas estas concedências de crédito. Os próprios princípios definidos pelo World Economic Forum, com o princípio, os 4 Ps, o princípio da boa governança, planeta, pessoas e prosperidade, evidencia que isto não é um assunto apenas legislativo e de um pequeno grupo de pessoas, é algo bem mais transversal. Portanto, este é o framework com que nós nos situamos, que depois dá origem a um enquadramento regulatório. Neste momento, o que existe é a Non-Financial Reporting Directive, é uma diretiva de 2014, que está em vigor e que requer para algumas empresas, com determinados limites, muito superiores aos que existem atualmente nos outros pacotes legislativos, entretanto emanados, abaixo referidos, mas que exige já hoje que sejam divulgadas algumas métricas e dados não financeiros. Como vamos ver um bocadinho mais à frente, os pacotes legislativos, entretanto, emitidos, além de baixarem os limites das empresas objeto, aumentam em bastante a quantidade e qualidade de informação a ser divulgada. Isto é feito ao abrigo de um macro-chapéu, o chamado European Green Deal, ou em português o Pacto Ecológico Europeu, que é financiado em 1/3 de 1,8 trilhões da União Europeia e dotado pelo orçamento da própria União Europeia para os próximos 7 anos. É uma grande aposta por parte da União Europeia. E este Pacto Ecológico Europeu, que tem um grande objetivo de tornar as empresas no espaço europeu neutras em termos carbónicos até 2050, neste momento temos 3 pacotes legislativos que visam atingir este macro-objetivo. Temos o tema da taxonomia verde, em que define, de acordo com um critério técnico, quais é que são as atividades que contribuem para a sustentabilidade, bem como definindo desde logo que não podem, o do no harm em inglês, não podem potenciar ou colocar em risco outras atividades. Temos também um pacote legislativo sobre o Sustainable Finance Disclosure Regulation, que isto essencialmente tem a ver com os produtos e serviços comercializados pela própria empresa e que carece de divulgação, quais é que são os principais produtos e segmentos de negócio que contribuem para os objetivos sociais e de boa governança. E depois temos naturalmente o Corporate Sustainability Reporting Directive, que nos vai ocupar aqui boa parte desta sessão e já de seguida, que visa, no fundo, ligar estes 2 diplomas e aumentar os requisitos da Diretiva da Informação Não Financeira. Estes 3 pacotes não devem ser vistos isoladamente, naturalmente, eles são emanados com um objetivo comum e os 3 ligam-se e essencialmente têm a ver com a divulgação da informação financeira, quer para os participantes do mercado que tomam decisões ativas sobre a organização, investidores, seguradoras, fundos de pensões, analistas, bem como outros stakeholders, a própria sociedade civil, clientes, fornecedores, que são outros stakeholders, que procuram e visam obter esta informação porque eles próprios também terão como objetivo relacionar-se com entidades que procurem ter estes princípios de boa governança e de sustentabilidade.
Assim, passaria a palavra à Teresa Tavares para entrarmos no Corporate Sustainability Reporting Directive e explicar-nos um pouco as principais alterações face à Diretiva de Informação Não Financeira e os principais requisitos que esta diretiva traz. Teresa, força. Ora, muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigada por estarem presentes nesta sessão, que eu diria que ela é, sobretudo, de partilha de informação e, bem assim, começar a posicionar-nos para alguns desafios que, em virtude, portanto, de todo este pacote legislativo, se avizinha e, naturalmente, haverá que garantir que as organizações às quais se aplica conseguem, digamos, com tempo, adequar os seus processos e as suas formas de comunicar com o mercado. Portanto, começando em concreto e falando em concreto, portanto, neste draft de diretiva, portanto, de Corporate Sustainability Reporting Directive, como já foi referido, esta diretiva está neste momento ainda em formato de draft. Creio que o prazo para fazer comentários a este draft de diretiva conclui amanhã, portanto é um tema extremamente atual. O objetivo da mesma é também, como já foi referido, vir a substituir, portanto, a anterior diretiva que está em aplicação, portanto a diretiva do reporte não financeiro. Ora bem, esta diretiva, ela pretende, no final do dia, garantir que existe um framework ao nível da União Europeia que é adequado e que tem uma aplicação generalizada por parte de todas as organizações a operar, portanto, no espaço da União Europeia. É verdade que introduz uma série de requisitos que, se calhar, para muitas organizações entendem como excessivos, mas o caminho que pelo menos começa a ser traçado é que a União Europeia quer se posicionar como pioneira na forma como são encarados os temas da sustentabilidade e por isso acabou por tomar a dianteira, naturalmente que pretendendo estar em coordenação com os standard setters que existem a nível mundial, nomeadamente, portanto, o IFRS Foundation, que dá uma forma, portanto, acaba por ser a organização na qual se foi beber as normas de relato financeiro que atualmente são aplicadas, pelo menos por parte das entidades cotadas, elas são obrigatórias, mas de uma forma generalizada, eu diria que todos os países, todos os Estados-membros da União Europeia acabaram de uma forma direta ou indireta por acomodar essas mesmas normas nas suas normas nacionais. Ora bem, o IFRS Foundation, para além das normas de relato financeiro, também tem já grupos de trabalho a trabalhar sobre normas de relato não financeiro, nomeadamente relacionado com sustentabilidade. Portanto, não querendo a União Europeia ficar à espera, portanto, daquilo que os standard setters a nível mundial estão a fazer ao nível de preparação de normas de relato, acabou por tomar aqui a dianteira e tomou esta iniciativa, portanto, que começa com esta primeira diretiva, mas que depois vai ter uma série de implicações, nomeadamente, portanto, na emissão e divulgação de normas de relato financeiro, que se espera, pelo menos no calendário atual, estarem divulgadas e comunicadas ao mercado, portanto, até outubro de 2022, é o calendário atual, e já para a aplicação a partir de 1 de janeiro de 2023, portanto, todos estamos aqui um bocadinho na expectativa, sabemos que o objetivo é incorporar aquilo que são as melhores práticas ao nível dos standard setters a nível mundial, mas não obstante vamos ter as nossas próprias normas e como nós estamos, e em primeiro lugar interessa-nos as organizações que estão, digamos, sediadas no espaço da União Europeia, digamos que estas vão ser as nossas normas base para a aplicação generalizada por parte de todas as organizações neste mesmo espaço da União Europeia. Nuno, se fizesse, por favor, passar o slide. Obrigada. Ora bem, o que é que está por trás, portanto, da revisão desta diretiva, portanto, de sustentabilidade? Basicamente, aquilo que se tem a noção é que a anterior diretiva, por um lado, deixava muita flexibilidade aos Estados-membros na forma como ela era incorporada na legislação de cada país,
Mas, por outro lado, aquilo que também se começa a ter a percepção é que existe um gap significativo entre aquilo que são as necessidades por parte dos utilizadores da informação financeira, portanto, estou a falar de bancos, estou a falar de investidores, estou a falar dos stakeholders das organizações e aquilo que as próprias organizações preparam e divulgam ao mercado. Acho que, como todos sabem ou todos têm a noção, atualmente não existe um gap que se diga, olha, estes são os standards que são prescritivos para todas as organizações e, portanto, acaba por haver aqui alguma liberdade, naturalmente procurando sempre as melhores práticas, mas quando depois começamos a comparar as organizações, aquilo que chegamos à conclusão é que muita da informação que é divulgada ao nível do relato sobre sustentabilidade, ela acaba por não ser diretamente comparável. E não é porque as organizações estão em estágios diferentes, portanto, na aplicação do relato de sustentabilidade e, portanto, acaba por haver aqui uma confusão, pelo menos aparente, na forma como se comunica com o mercado. E, portanto, esta diretiva, basicamente, ou pelo menos um dos objetivos que ela tem, é precisamente garantir que passa a existir comparibilidade dentro das organizações a operar no espaço da União Europeia. Dando-vos alguns highlights do que é que, ou dos principais tópicos que estão cobertos por esta diretiva. Em primeiro lugar, portanto, esta diretiva, como há bocadinho comentava, ela está em forma draft, mas tem comentário até amanhã, mas o objetivo é ela ser emitida até outubro de 2022, portanto, com o objetivo de ser transposta para a legislação de cada um dos Estados-membros até final do ano de 2022. Isto porquê? Porque o objetivo é que a mesma seja aplicada dentro do espaço da União Europeia a partir de 1 de janeiro de 2023. Portanto, pensando bem, aplicando-se a partir de 1 de janeiro de 2023, estamos a falar no relato que vai ser publicado em 2024. Ora bem, juntamente com esta diretiva, o que também está previsto é que seja emitida até lá, portanto até outubro de 2022, pelo menos de acordo com o calendário atual, esteja também emitido o conjunto de normas que vão ser obrigatórias dentro do espaço da União Europeia. Portanto, neste momento está já constituído, portanto, um grupo específico dentro do EFRAG que trata especificamente sobre as matérias de relato não financeiro. Como sabem, o EFRAG, portanto, é o organismo que faz, ou dá o conselho e dá o advice à Comissão antes do endorsement das normas de relato financeiro e, portanto, neste momento o que já existe e eu diria, já está em Constituição, apesar de se continuar a entender que ele tem que ser mais alargado, existe para além, portanto, do Technical Expert Group que trata das normas de relato financeiro normais, existe um outro grupo que está relacionado especificamente com estas normas de relato não financeiro. E tem neste momento em mãos, portanto, a preparação do tal set de normas de relato sobre sustentabilidade que se espera estar emitida até outubro de 2022. Nesta primeira fase, entenda-se daquilo que é expectável estar emitido até ao ano que vem, até outubro do ano que vem, é não só, portanto, os standards como, portanto, o primeiro conjunto de orientações daquilo que deva ser o relato. As orientações específicas a setores de atividade, essas só se estima que sejam emitidas depois no ano seguinte, no outono de 2023 e para aplicação, portanto, imediatamente a seguir, isto é, a partir de 1 de janeiro de 2024. Nesta primeira vaga, ou nesta primeira wave, vamos dizer assim, de aplicação das normas, ela vai ser obrigatória, como vamos ver no
nos slides mais à frente, a todas as organizações que qualifiquem como grandes empresas, e vamos ver que grande empresa não são empresas assim tão grandes, e bem assim a todas as entidades cotadas, com exceção das microentidades. As PMEs por hora, portanto, elas vão ficar isentas, pelo menos com um caráter mandatório de aplicação destas normas de relato sobre sustentabilidade. Aquilo que se prevê é que isso passa a ser obrigatório passados 3 anos, isto é, a partir de 2026, sendo certo que, portanto, a priori é estimado que pelo menos em outubro de 2023 as normas simplificadas de relato não financeiro estejam entretanto já emitidas, e propiciará assim 2 anos de acomodação por parte dessas entidades com dimensão menor, de irem preparando os seus sistemas e processos para depois uma adoção plena em 2026. Como é que isto vai ser feito? Portanto, aquilo que há bocadinho comentava convosco, há um primeiro set, ou uma primeira vaga legislativa que começa com esta diretiva, há depois o tal segundo pacote que vai estar sobretudo nas mãos, portanto, deste grupo do EFRAG, que através de Delegated Acts, portanto, acabará por fazer as propostas à Comissão das normas a adotar. Entrando na norma propriamente dita e cobrindo, se calhar, alguns dos tópicos que estão incluídos nesta proposta de diretiva. Portanto, como há bocadinho comentava, está previsto a emissão de normas desenvolvidas pelo EFRAG específicas para o relato não financeiro. Estas normas têm um conceito daquilo que se designa como double materiality. Basicamente aquilo que se pretende é que, por um lado, sejam divulgados os fatores que, do ponto de vista de ESG, afetam a operação da empresa, mas, por outro lado, divulgar também em que medida é que as ações da empresa afetam, digamos, o meio envolvente, os seus stakeholders, portanto, o mercado no final do dia em que opera. Estas normas, ou este relato, melhor dizendo, está previsto, mantendo-se esta proposta de diretiva, que passa a fazer parte integrante daquilo que é chamado o relato anual, isto é, o que neste momento está previsto é que o relato sobre sustentabilidade não seja feito em separado ao pacote das contas estatutárias, se assim podemos chamar, mas sim ser incluído diretamente no relatório de gestão. Porque o relatório de gestão? Precisamente para garantir que a forma de divulgar por parte de cada organização dentro da União Europeia é única. E, portanto, ela, quando comunica com o mercado, quando divulga ao mercado, ela divulga simultaneamente os seus dados financeiros, portanto, que constam, digamos, das demonstrações financeiras completas, mas divulga também em adição e como parte do mesmo pacote de preparação de contas, os dados sobre sustentabilidade. Portanto, como há bocadinho dizia, mas eu se calhar, quando chegarmos ao slide, depois já vamos ver o que é isto do âmbito estendido. Efetivamente, o âmbito de aplicação que está previsto, ele é significativamente superior àquele que tínhamos com a anterior diretiva de relato não financeiro. As próprias SMEs, que agora, de alguma forma, as PMEs que até agora estavam de alguma forma isentas, pelo menos do ponto de vista mandatório, elas passarão a estar incluídas, portanto têm um delay de 3 anos para a aplicação destas normas, mas estão somente isso, mas vão ter que as aplicar na mesma. Está igualmente previsto a digitização desta informação a divulgar, portanto à semelhança do que está neste momento a acontecer com a informação financeira, e por fim, que também digamos um passo pelo menos significativo face à anterior diretiva, esta informação sobre sustentabilidade a divulgar, ela vai ter que ser obrigatoriamente revista. Prevê-se, pelo menos para esta fase, que o ateste dessa informação seja feita
portanto, de forma limitada, isto é, só com segurança limitada, portanto, não é segurança aceitável como acontece nos relatórios de auditoria, mas eventualmente pondera-se que no futuro esta própria informação de sustentabilidade venha a ter um âmbito de revisão muito idêntico à auditoria das contas, das demonstrações financeiras propriamente ditas. Os tópicos que vai cobrir aí não há grande mudança, e se calhar também não vou alongar muito neles, até porque o meu colega João Frade, ele depois cobrirá os mesmos quando se falar na taxonomia. E pronto, e basicamente dando-nos assim um highlight do que é esta diretiva, e estes são os seus principais elementos constituintes. Como há bocadinho vos comentava, efetivamente estas normas, elas vão sempre começar como recomendação desta Task Force do EFRAG, que naturalmente proporá as normas à Comissão, que depois naturalmente as aprovará, e só depois disso é que elas serão de implementação por parte das organizações. Fazendo agora aqui uma pequena comparação entre o que era a anterior diretiva e o que é proposto nesta nova diretiva do CSRD. E começando com o âmbito de aplicação. Ora bem, o que neste momento está proposto é que qualquer entidade cotada, e bem assim, qualquer organização que seja considerada grande empresa, tenha que, a partir portanto, de 1 de janeiro de 2023, passar a aplicar estas normas que vão ser emitidas para o ano. E o que é uma grande empresa para efeitos de diretiva? É uma organização que cumulativamente cumpra com 2 dos 3 critérios seguintes: ou mais de 250 funcionários, ou um total de ativos superior a 20 milhões, ou receita superior a 40 milhões. Acho que rapidamente chegamos à conclusão que, quando se fala numa organização que cumpra com 2 destes 3 critérios, rapidamente concluímos que alargou-se muito a malha para efeitos de âmbito de aplicação desta norma. Está igualmente previsto, coisa que antes não acontecia, ou coisa que atualmente não acontece, porque a anterior diretiva ainda está em vigor, qualquer organização dentro do espaço da União Europeia, ela tem sempre, desde que cumpra com estes critérios, tem que preparar o relato não financeiro, portanto, o relato sobre sustentabilidade, independentemente de ela ser uma subsidiária de uma organização que está localizada fora da União Europeia. Portanto, se isso acontecer, é verdade que no limite poderá haver a isenção, mas só na medida em que a empresa-mãe terceira à União Europeia ela prepare informação que cumpra com os requisitos da União Europeia. Portanto, isto é algo que, portanto, que também de alguma forma estava omisso na atual diretiva, e pretende-se que no futuro, com a entrada em vigor deste novo pacote legislativo, não exista nenhuma organização que opere no espaço da União Europeia que não prepare esta informação de acordo com estes requisitos que são aplicáveis às empresas que também cá são sediadas. Uma outra diferença, como há bocadinho vos comentava, é o tema da obrigatoriedade de inclusão desta informação dentro do relatório de gestão, portanto, e não num relatório à parte, isso deixará de ser possível. Igualmente, a digitização de todos os requisitos de divulgação de informação não financeira passará igualmente também a ser, ou está previsto que seja mandatório, à semelhança da informação financeira. O próprio tagging da informação, incluindo os KPIs a divulgar e que vamos ver a seguir. E um outro aspecto que eu diria que se calhar ele poderá não ser direto, mas só para terem uma noção da responsabilidade e da importância que está a ser dada, portanto, a esta iniciativa. As organizações deverão, na preparação desta informação, fazer um statement
de compliance com as normas ESG, a partir do momento, portanto, em que isto se torna obrigatório. Isto porque isto para garantir que não se encare esta informação sobre sustentabilidade como é algo que é um tick de box. Portanto, se esta informação faz parte do pacote anual de informação financeira que é submetida à Assembleia Geral e que é divulgado ao público e que é partilhado com os stakeholders, então há que garantir que, portanto, que os órgãos sociais, seja portanto, os próprios conselhos de administração, sejam as comissões de auditoria, assumem responsabilidade na preparação e na supervisão dessa mesma informação. Portanto, em termos dos tópicos que será necessário divulgar, não vou alongar muito neles, portanto, até porque eles de alguma forma acabam por estar alinhados com as anteriores, passarão a ser mais prescritivos em termos daquilo que especificamente é requerido ser divulgado, e portanto que passam pela descrição do modelo de negócio, dos objetivos de sustentabilidade, das políticas de sustentabilidade, os indicadores e os processos para identificar essa mesma informação. E por fim, como também já há bocadinho vos introduzi, está previsto a obtenção de segurança moderada nessa informação a divulgar sob o relato não financeiro. Neste momento está em discussão sobre se essa função caberá ao auditor da sociedade ou pode ser feita, portanto, por um profissional terceiro. A única coisa que neste momento está proposta é que portanto, se for o próprio auditor da organização a analisar essa informação sob o plato de sustentabilidade, então isso deve ser incluído no próprio relatório de auditoria. Se for um terceiro, aí naturalmente tem que ser necessariamente um relatório à parte, não obstante será cada Estado-membro que, digamos, adaptará a forma como quererá incorporar este requisito de revisão dessa informação na sua legislação nacional. Portanto, estes são os tópicos, assim resumindo de forma muito highlight, que estão cobertos por esta diretiva. Eu se calhar agora passava ao meu colega João Frade, que vai falar especificamente sobre o tema da taxonomia verde, no caso relacionada com a sustentabilidade. Obrigado, Teresa. Obrigado a todos, boa tarde. Eu gostava só de dar aqui só uns considerandos antes mesmo de começar com a apresentação, para chamar a atenção. O tema da taxonomia verde não é tão detalhado quanto a anterior intervenção da Teresa pode fazer transparecer para aquele caso específico, mas é um tema que já existe e que vai permanecer no meio de nós, queremos ou não, porque de facto está incorporado no ADN da Comissão Europeia e na maior parte das empresas isso acaba por também já fazer parte do seu próprio ADN. Entenda-se, a taxonomia verde uma excelente oportunidade de negócio para todas as empresas. E ao longo da apresentação que vou fazer, eu vou tentar explicar, dar alguns exemplos de onde é que isso se materializa ou pode materializar. Desde logo porque vai alargar o número de stakeholders, não só a quantidade, mas a qualidade do mesmo stakeholder, porque passa a ser mais fácil de entender e ler toda a informação que as empresas têm que publicar ou vão publicar. Nesta apresentação eu vou focar-me em apresentar alguns conceitos. Como sabem, o regulamento é relativamente pequeno, portanto, é relativamente simples de explicar. Vou também comentar alguns desafios que já se circulam e que as pessoas vão sentindo algumas dificuldades, e principalmente nós, consultores, que vivemos muito isso também. Dar alguns exemplos que se estão a materializar, só para terem um flavor do que vem aí, ou do que pode ser um exemplo de implementação. E também falar um bocadinho do dia seguinte, isto é, ok, então e agora? O que é que me vai calhar a mim enquanto empresa? Ok? Esta taxonomia, este regulamento é muito recente. Vem enquadrado no âmbito do plano de ação de financiar o crescimento sustentável da Comissão Europeia, que é também relativamente recente, é 18. Eu aqui chamo sempre a atenção, e dali o asterisco, de que quando se fala aqui de crescimento sustentável ou desenvolvimento sustentável, a Comissão Europeia, os conceitos têm que ser atendidos,
estamos a querer falar de um equilíbrio entre os pilares ambiental, social e económico, que têm que, é como se tivéssemos uma balança com três pratos, eles têm que estar equilibrados e, portanto, esta diretiva, este regulamento, peço imensa desculpa, da taxonomia verde, vai focar muito no aspecto ambiental, mas, de facto, o crescimento sustentável faltam os outros dois, falta o pilar social e o pilar económico. A taxonomia fala um pouquinho sobre aspectos sociais, mas muito envergonhados. Este regulamento vai disponibilizar, se voltares um pouco atrás, aos stakeholders, aos diversos stakeholders, uma linguagem comum. Esta linguagem comum vai permitir não só identificar as atividades económicas que serão consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental e traz enormes vantagens, e por isso eu realço desde já, porque há pouco referi que era uma oportunidade de negócio para as empresas. Porquê? Porque vai harmonizar os conceitos, vai permitir a comparabilidade, passa a ser mais fácil às empresas compararem-se com os pares, com as geografias, com quem entenderem. Vai também acabar com alguma concorrência desleal, que são aquelas empresas que dizem que têm ou que fazem, aquelas instituições que apresentam selos a dizer que é verde e não verde, mas afinal às vezes não é bem assim. E isso vai acabar porque também a própria Comissão teve essa preocupação, mais à frente a gente vai vê-la. E também há um foco muito grande, e bem, na possibilidade da verificação independente, isto é, toda esta informação pode ser mais credibilizada porque é facilmente auditada. Temos um padrão que é comum a uma série de instituições ou entidades, temos um conjunto de conceitos que são claros e considerados por todos e, portanto, é mais fácil de auditar. Este sistema também, obviamente, que esta classificação vai permitir, tem permitido à União Europeia fixar, orientar os investimentos para tecnologias e empresas mais sustentáveis. Isto é o futuro do investimento de toda a União Europeia, apostar naquilo que for mais sustentável no futuro e não o resto, não divergir. Também tem uma vantagem muito importante, já se falou aqui um bocadinho do European Green Deal, mas não podemos também esquecer da conferência do Acordo de Paris, que é válido, também é um compromisso muito importante por parte da União Europeia, e que se recordam, o Paris tem aquele pormenorzinho de dizer que não devemos aumentar 1,5 graus a mais de um determinado referencial anterior, e isso é válido para daqui a 2030, portanto estamos a falar de compromissos que a União Europeia fixou para 2030, se o caso do Green Deal estamos a falar de 2050, este é muito anterior, e portanto é bastante significativo. É evidente que as conferências das alterações climáticas em Paris já vêm de há muitos anos atrás, mas recentemente, de facto, têm tido um forte crescimento e um forte impulso. Na página seguinte, o regulamento vai também começar por definir conceitos muito relevantes, porque vai passar a falar de atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental. Isto é bastante importante porque de uma vez por todas vamos começar a falar de coisas que todos nós vamos conseguir ou entender ou vamos querer entender, todas elas alinhadas com aquilo que eles definiram como 6 objetivos ambientais. Vamos olhar para eles mais à frente, vamos perceber que basicamente há lá tudo, e há 1 ou 2 que são mais importantes e depois os outros também vão ser, obviamente, endereçados, mas o facto de ter começado por aqui dá de facto uma relevância bastante grande ao tema, porque se percebe que a Comissão Europeia, que a União Europeia, está focada em clarificar, tornar mais transparente a comunicação para o mercado por parte de toda a gente. E já vamos ver que não são só as empresas. Estes critérios e os critérios que vão levar a toda esta construção teórica que vai passar depois à prática estão muito alicerçados naquilo que é a ciência e a objetividade. Isto é, há uma aposta muito grande em números, em mensurar de forma objetiva as coisas. Há também, e eles criaram propositado uma plataforma para o financiamento sustentável, portanto um grupo de experts, um grupo de diversos stakeholders, que se reunirá e que apoiará a Comissão Europeia para na revisão e o aprofundamento dos critérios para chegarmos ao ponto de ter as tais atividades económicas sustentáveis do ponto de vista ambiental. Já se começa a ventilar e já existe alguma informação bastante detalhada para os 2 primeiros objetivos ambientais, que é a mitigação das emissões de gases de efeito de estufa e as alterações climáticas. Isto porque a Comissão Europeia pretendeu antecipar o mais possível a entrada em vigor da sua aplicação.
estamos quase lá, e vamos ver que até é capaz de ser pior ainda do que isso que a gente julga, porque o efeito da comparabilidade vai ter que ser também tido em consideração. Os restantes critérios vão ser trabalhados, vão ser estudados para um ano depois entrarem todos eles em vigor. Obrigado. Há alguns conceitos engraçados, e este é um dos principais conceitos que o regulamento traz, da taxonomia verde traz, que é atividades económicas elegíveis e atividades económicas qualificáveis. É parecido, são conceitos parecidos, mas enfim, há diferenças. Desde logo que as atividades elegíveis são muitas, são 90, e de si cobrem um espectro muito elevado daquilo que são a emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia. Estamos a falar de atividades elegíveis para, obviamente, serem considerados verdes, atividades como a agricultura, a construção, a gestão de águas e resíduos, a indústria, toda a fabricação, incluindo alguns exemplos dos que estão e muitos outros, e o transporte terrestre, que também foi já trazido para a baila, a informação e as tecnologias de comunicação, portanto, tudo o que é digitalização e afins, e propositadamente deixaram-se algumas atividades de lado, pelas suas especificidades e pela sua morosidade e pelas suas dificuldades, muitas vezes, por serem assuntos muito próprios, nomeadamente os transportes marítimos e aéreos. Sendo certo, por exemplo, no caso dos transportes marítimos, se somarmos eles os transportes terrestres, estamos a falar com qualquer coisa como 20 e muitos % das emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia são geradas nestas duas atividades. Do outro lado, e estamos a falar do artigo 3º, para quem for mais curioso e mais legalista. As atividades económicas qualificáveis é algo de diferenciador face a tudo o resto que havia antes. Porquê? Porque na prática nós podemos ter atividades económicas elegíveis, portanto são estas que estão lá atrás, e agora vamos ver se elas de facto são qualificáveis para serem verdes ou não verdes em função de cada uma das empresas. Em primeiro lugar porque tem que pelo menos haver uma contribuição positiva, significativa, para atingir algum dos objetivos ambientais a que a União Europeia descreve. Isto é o artigo 16. O artigo 17 fala de outra coisa importante, que é ela, para uma atividade elegível ser qualificável como verde, vai ter que cumprir um conjunto de critérios, como seja o não danificar de forma significativa, não prejudicar de forma significativa os outros objetivos ambientais. Isto é, não vamos nós estar a contribuir para que um dos objetivos ambientais seja atingido, lesando de forma significativa outros dos objetivos, já vamos ver quais são, que estão mais à frente. E isto é um conceito engraçado porque obriga as empresas a pensar um pouco, primeiro, que atividades é que eu desenvolvo, e depois como é que eu os qualifico, face aos objetivos ambientais que estão em presença e os impactos que elas têm, que estas mesmas atividades depois também têm danos colaterais nos outros objetivos e podem ser danosos. Isto porquê? Porque a União Europeia pretende que as empresas meçam uma e outra para depois dizerem, ok, isto é verde porque no líquido é positivo, isto tenho mais benefícios ambientais para atingir os objetivos ambientais do que provavelmente prejuízos que elas possam causar. Há alguns exemplos já nesses, mas pode ser que seja importante. Há também só um pormenor do artigo 18 que fala, e que eu acho que é ali um travão, está na página anterior ainda, que é o que tem a ver com as linhas vermelhas, que é a conformidade com as salvaguardas ou com os voos mínimos, entre aspas. Aqui foi uma tentativa da Comissão de dizer que, ok, sim senhora, isto tudo é bom e é assim que vamos caminhar, mas há linhas que não podem ser ultrapassadas, nomeadamente os aspectos sociais do desenvolvimento sustentável. Era aquilo que eu falava há pouco, o desenvolvimento sustentável não é só o ambiente, é também a economia, é também o social. E, portanto, eles aqui vão colocar alguns travões, dizendo assim, ok, mas há que respeitar os direitos humanos, são limites que não podem ser ultrapassados, portanto, nós não podemos a qualquer preço atingir objetivos lá em cima. E a mesma coisa, por exemplo, com as normas ou com as leis laborais, isto é, não vamos passar a ter escravo, nem vamos passar a usar e abusar das pessoas para conseguir atingir alguns daqueles objetivos. Portanto, há aqui uma preocupação, uma baliza da Comissão de que sim, vamos fazer tudo o que é possível não vamos prejudicar os outros objetivos, mas também vamos falar um pouco do social, do desenvolvimento sustentável no pilar social para garantir que há coisas que não vão ser ultrapassadas. Na página seguinte, obrigado. Outro dos conceitos, e este é o segundo maior, que acaba por aparecer, tem a ver com os objetivos ambientais que tanto se falava. Eles estão todos definidos num artigo, no artigo 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, portanto estes artigos falam sobre isso.
tendo em conta que o regulamento assim tem 27 ou 28 artigos, portanto, como vêem, grande parte deles está aqui metido. Aqui os objetivos são, o primeiro e desde logo o maior, o mais importante, que é a mitigação das alterações climáticas, que na prática não é mais do que reduzir ou mitigar as emissões de gases com efeito de estufa, peço desculpa. Neste caso, eles também já desenvolvem muito, no artigo 10, o tema das atividades, que atividades é que podem ser consideradas. Eles criam aqui as atividades de transição e habilitação, portanto, descrevem o que se pretende com isto. Isto é, há de haver não só atividades que já de si são plenamente compatíveis com os acordos de Paris, mas há de haver outras que induzem esse caminho, nomeadamente aquelas atividades associadas a setores industriais aos quais é impossível exigir que alcancem uma meta de carbono zero, como seja, por exemplo, aquelas indústrias, aqui dá-se o exemplo do aço, haverá outras, mas ainda assim abre-se a porta e disse assim, ok, mas estas empresas ainda assim poderão ter atividades de transição, porque vão utilizar tecnologias, algumas dessas atividades são tecnologias que estão a ser usadas para reduzir um determinado consumo abaixo da média do setor. Se for por aí, as empresas já têm este benefício de poder dizer que ganharam uma atividade verde. A mesma coisa com atividades de habilitação, isto é, são todas aquelas atividades que as empresas podem vir a realizar, que vão induzir outras atividades noutras empresas ou na própria, e que essas sim têm efeitos mais diretos na redução de carbono, etc, etc, etc. Quais são elas? Por exemplo, a fabricação dos parques eólicos, é o maior exemplo. Porquê? Porque eu ao fazer um parque eólico estou a induzir uma redução significativa dos consumos de energia com carbono zero, então, neste caso aumentando a percentagem de carbono zero, e portanto estou a beneficiar o objetivo maior, que era de facto mitigar as alterações climáticas. O mesmo se passa com o segundo objetivo ambiental, que é a adaptação às alterações climáticas. No artigo 12 fala-se do uso sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos. Aqui, obviamente, que é qualquer coisa de fundamental. Toda a gente acha que o mar não tem limites, mas já se percebeu que sim, tem limites. Principalmente na componente das emissões poluentes e no uso excessivo de químicos e de produtos, de produção massiva, por exemplo, de alguns animais marítimos. O que tem vindo a prejudicar bastante o clima e tem vindo a prejudicar bastante, obviamente, os recursos hídricos e marinhos que nós temos disponíveis. Há um quarto objetivo, que é a transição para a economia circular. Aqui faço um pouco a apologia da reciclagem, da manutenção para aumentar a vida útil dos bens, de todas aquelas coisas que nós achamos que devem passar a ser feitas e que estão a ser feitas, que é reutilizar tudo o que for possível fazer-se nessa reutilização, até determinados níveis. Já bem se vê que há algumas circunstâncias isso depois nem sempre é possível. No artigo 14 fala-se de outro objetivo ambiental significativo, que é o controle da poluição, por exemplo, através da eliminação dos lixos ou dos resíduos, entrando por dentro também da economia circular, mas também não deixando de esquecer, de relembrar que existem sempre resíduos que vão ter que ser tratados e recuperados tanto quanto possível. E um último objetivo ambiental, preconizado por este regulamento, fala da proteção e a restauração da biodiversidade e dos ecossistemas. Aqui pretende-se, obviamente, entrar pelo tema da plantação massiva e em alguns setores isto já se vai notando, do uso e abuso das terras, do uso e abuso da água, dos subsolos e afins, e portanto o que se pretende aqui é recuperar essa biodiversidade e assegurar que se conseguem continuar a crescer, mas assegurando a biodiversidade e o ecossistema natural que existia. Portanto, os conceitos eram aqueles. De um lado temos as atividades, do outro lado temos os objetivos e como é que esta coisa casa. Passando a um outro capítulo, que é um pouco falar, ok, mas isto até da taxonomia verde nasceu ontem, porque só ontem que foi publicado, há um ano atrás. Não. Isto é algo que já está incorporado nos diversos players, eu tenho aqui 3, da União Europeia. Eu estou sempre a fazer referência à doutora Elisa Ferreira, porque no discurso dela, ela começa sempre e acaba, ou pelo menos na maior parte do tempo, fala sobre nós não vamos emprestar dinheiro, nós não vamos apoiar ninguém que não esteja
focado em algo que seja sustentável para a União Europeia. A preocupação, por exemplo, recente da União Europeia de começar a exigir aquilo que nós aqui estamos a falar de rótulos. Os rótulos não é mais do que um certificado que, de facto, um produto financeiro, este produto financeiro é verde, portanto, há aqui uma uniformização e, portanto, não há aqui rapazes e raparigas, países que têm normas diferentes umas das outras e que permite vantagem competitiva desnecessariamente benéfica ou prejudicial para os demais. Portanto, a própria União Europeia a dar algum passo à frente, dizendo assim, ok, nós vamos criar rótulos, vamos criar selos, vamos criar qualquer coisa que diga que isto é válido para toda a União Europeia. Os PRRs que foram aprovados e que a rapaziada já está toda entretida aí porque vai receber o cheque, também já estão alinhados com estes desafios, portanto, se olharem com alguma atenção vão perceber que aqui já o conceito da taxonomia verde estava lá colocado. As empresas, a Teresa falou sobre isso, sobre todas aquelas que já têm outras obrigações, vão passar a incluir-se também na necessidade de harmonização da taxonomia verde, a utilização desta ferramenta como divulgação de informação e, de alguma forma também, houve aqui uma preocupação de dizer assim, bom, mas não basta falar, é preciso começar a medir. E então vamos lá sugerir uns conjuntos de KPIs sobre 3 componentes significativas de informação financeira para as empresas, como seja o volume de vendas, o CAPEX e o OPEX. Vamos lá ver o que é que as empresas andam a fazer. Vamos lá pedir às empresas que divulguem essa mesma informação. Mais à frente tenho alguns exemplos, dá para entender um pouquinho qual é o espírito da coisa. A mesma coisa se passa com os investidores, quando a Comissão vem perguntar ou vem dizer aos investidores, vamos lá então definir aquilo que são os objetivos de investimento sustentável, vamos lá harmonizar as coisas, vamos lá exigir que vocês digam, vocês investidores, digam o que é que estão a fazer de um lado, o que é que estão a fazer do outro, que tipo de produtos é que têm, que percentagem desses produtos é que é verde e quais é que são os outros que não são. E, portanto, temos aqui também uma vertente, uma frente importante para os investidores avançarem e ganharem vantagem competitiva. A título de exemplo dos KPIs, eu lembro-me de trazer aqui alguns dos aspectos que têm vindo a dificultar a implementação deste tema. Eu, obviamente, não vou entrar tão em pormenor quanto isso, mas já agora, falando um pouco do que é que de facto pode vir a ser tema, que é, desde logo, começar pelas definições. Não é claro, neste momento, quais serão as definições que devem ser utilizadas, porque, obviamente, o volume de negócios pode seguir uma norma que já existe, ou pode ser criada uma coisa específica para os outros. Eu suponho que não, que eles vão tentar seguir as normas, por exemplo, neste caso aqui do IFRS 15, mas, enfim, é uma suposição. Fala-se muito também dos problemas associados àquilo que eu estou a chamar de serviços ou produtos híbridos. Híbridos é aqueles que incluem atividades verdes e não verdes. O exemplo mais prático são os carros híbridos. Não é que o nome coincida, mas no fundo, na prática, eu tenho um conjunto de atividades que levam ou que estão focadas na redução das emissões, e depois tenho todas as outras que fazem com que o carro ande e que não estão propriamente focadas nesses aspectos. E isso é um aspecto particularmente importante, que é como é que eu faço esta divisão, como é que as empresas na prática têm a informação para poder fazer essas coisas de forma conveniente. A mesma coisa se passa com o CAPEX. E o CAPEX, para quem tiver assim mais conhecimentos contabilísticos, pode muitas vezes entrar por dentro de temas como seja as IAS, a 16 e a 38, vamos ou não vamos considerá-la. Como é que vamos calcular esta coisa do CAPEX? Vamos ou não incluir as propriedades de investimento? É um tema, provavelmente não é para aqui chamado, mas enfim, mas é um tema que para nós, consultores auditores e para as empresas, há de ser esclarecido, porque tem impacto, etc. No caso do CAPEX, também os ativos serem ou não serem arrendados, o IFRS 16 é ou não é aplicável, conforme prática corrente atualmente no mercado. Na página seguinte, por favor. Temos também exemplos de outros desafios, no caso do OPEX, e que no fundo vem na senda daquilo que já falei para trás, e ou bem que há uma definição do que é que vai ser OPEX, ou então vamos ter aqui alguma arbitrariedade, e se passará com algumas atividades que, enfim, incluem coisas e outras, e portanto o que é que a gente faz com investigações e desenvolvimento, vamos incluir ou não vamos incluir, faz ou não faz sentido algumas despesas ditas indiretas, como sejam os custos que eu tenho que suportar para fazer uma compra, por exemplo. E, portanto, isto são alguns dos conceitos que o regulamento não trata
e que nós que andamos já nestas coisas há muitos anos, começamos a pensar que sim, mas seria bom tratar de ter mais clarividência nestas coisas, porque depois quando as empresas se vão esforçar por ficar compliant, a coisa pode não correr muito bem e, portanto, podemos não ter o efeito que se pretendia, porque há uns que vão de um lado, outros vão do outro, e depois vamos criar conceitos novos, e daqui a nada temos vários conceitos e temos uma reconciliação para fazer. Okay, há também um aspecto engraçado, ou pelo menos curioso, que é um desafio que tem vindo a ser colocado em cima da mesa, que tem a ver com a comparabilidade. Este tema da comparabilidade é importante porque o número sozinho não vale nada. O que ele vale é muitas vezes ou comparado com terceiros ou comparado com a minha história. Isto é, qual é a evolução que eu tenho tido, por um lado, ou qual é o ranking que eu tenho face aos meus parceiros, ou aos meus concorrentes, ou o que quer que seja, a minha geografia, onde eu estiver, o que for. Tudo isso é particularmente importante porque então vai exigir das empresas não só que tenham presente as datas críticas, que, por exemplo, que a Teresa já falou anteriormente, mas também tem que ter em consideração de que têm que se começar a preparar para, isto é, têm que começar a olhar para aquilo que querem comparar, para aquilo que querem fazer no futuro, porque isso pode ter algum impacto, obviamente, naquilo que vão ser o esforço e o timing destas coisas. Obviamente que começar por descrever políticas, alinhar a taxonomia, explicar cada uma das atividades, olhar para os critérios para ver se temos ou não foram cumpridos, se temos ou não temos atividades elegíveis e ou qualificáveis. Ter ou não ter estas preocupações de os modelos de repartição, isto é, quando há coisas híbridas, o que é que eu faço? Ou quando há atividades verdes e não verdes, como é que eu tenho a certeza de que não me estou a multiplicar ou não estou a duplicar as contagens que estou a fazer de um lado e que estou a fazer do outro? Todos estes temas têm um pouco a ver com a comparabilidade. Se eu já vou ter um esforço grande para o ano de relato, eu vou ter mais dificuldade andando para trás para conseguir essa mesma informação. Porque, como eu digo, a informação sozinha muitas vezes não vale nada, ela tem que ser comparada com outras coisas. É evidente que no regulamento, se formos lá nas entrelinhas, eles já começam a falar que as pequenas e médias empresas, das outras empresas onde isto não é obrigatório, bom, comecem por reportar informação que já existe, comecem por aí, comecem a tentar criar alguma massa crítica, alguma maturidade, e podemos ver, por exemplo, nos exemplos a seguir, o nível de detalhe que se sonha, eu digo sonha, no bom sentido do termo, porque de facto são coisas curiosas. Este é um instrumento de informação bastante engraçado, e dá para ter noção de qual é o mindset que vai na cabeça das pessoas. No futuro, que tipo de informação é que eles vão querer ver produzida. Se olharmos com atenção para este gráfico, vamos ver que em linha temos ali descritas as atividades elegíveis, há bocado o conceito que eu falei para trás, estando ou não alinhados com a taxonomia, que é um conceito novo, há aqui, por vistos, há aqui atividades que são elegíveis, mas não estão perfeitamente alinhadas com a taxonomia, portanto é um pormenor, mas ainda assim deverão fazer parte da compilação de informação por parte das empresas e, obviamente, todas aquelas atividades que não são elegíveis. E que, na prática, é um totalizar 100%. Quer isto dizer o quê? Que as empresas vão ter que descascar todo o seu volume de negócios. Este é um exemplo para o volume de negócios, dos rácios que eu há pouco falei. As empresas vão ter que detalhar o seu volume de negócios entre aquilo que consideram que sejam atividades elegíveis, perfeitamente alinhadas com a taxonomia, atividades elegíveis, mas não perfeitamente alinhadas com a taxonomia, e depois aquelas que não são sequer elegíveis. Isto em linha. Se olharem para as colunas, vão perceber que o que estamos aqui a falar é de olhar para o tema de são ou não são atividades qualificáveis. E qualificáveis aonde? Qualificáveis, desde logo, porque lá em cima está o primeiro set de informação, que são os objetivos que eu há pouco falei de ambientais, e ao lado temos também a informação, o outro pacote 6, o outro pacote de informação sobre os impactos negativos, isto é, na mesma linha, para as atividades descritas, a empresa vai ter que recolher informação sobre aquilo que acha que faz em termos percentuais do seu volume de vendas, que acha que esta atividade contribui de forma positiva para aquilo que são as atividades verdes, mas os impactos negativos são gerados e têm que ser calculados, mais à direita, mais à esquerda, mas vão ter que ser calculados. E tudo isto está 100%. Quer isto dizer o quê? Que, mais uma vez, eu tirei uma fotografia completa da atividade da empresa para este rácio, e, portanto, chegar a construir este mapa com fiabilidade e audital vai ser complexo, bastante complexo. O outro exemplo a seguir
que eu também tenho aí, e que eu acho particularmente interessante, dá também para terem noção do que se espera nas empresas. Aqui é um exemplo, primeiro, se olharmos com atenção, vemos desde logo que é uma atividade elegível, porque são transportes terrestres, a indústria está lá em cima. Há um conceito novo que eu vou falar um pouquinho dele à frente, na página seguinte, para terminar, que é a classificação estatística das atividades económicas, já existe, o NAS Code que está ali, que é algo que as empresas vão ter que andar à procura, andar a ver, eles estão todos lá descritos e portanto, temos que os procurar e temos que os identificar e descrever. Temos depois na parte dos critérios técnicos, se olharmos com atenção, o tema se a atividade é ou não é qualificável e que objetivos é que está, os objetivos ambientais é que está a cobrir. Aqui no caso, a empresa deu o exemplo, e é a atividade providencia transporte urbano e suburbano, em que as emissões de CO2 são zero. Portanto, é como se estivéssemos a olhar para o primeiro objetivo ambiental que anteriormente falei, dos conceitos do próprio regulamento. Para além da descrição da atividade, temos ainda uma descrição mais detalhada daquilo que são os efeitos do não estar a danificar de forma significativa os demais objetivos ambientais. E aí o que é que nós temos? Para terem noção, para estes três problemas que estão aqui descritos, vocês conseguem ver que a empresa está a descrever ou vai descrever com detalhe, é evidente que eu pus ali descrever em detalhe só para não tornar isto maçudo, mas na prática nós teríamos que estar a descrever cada um deles o que é que nós achamos que estamos a fazer correto para evitar que haja dano significativo nos demais objetivos ambientais que estavam anteriormente falados. E, portanto, estes são dois exemplos de informação que parece simples, mas não é. Não é nada simples. O primeiro, vimos que é um quadro, um resumo de um trabalho enorme que as empresas tiveram que fazer, e este outro, também não é fácil, obriga a um modelo de decisão e um modelo de compilação de informação que também é maçudo, porque obriga as empresas, obviamente, a descrever para todos os casos significativos. Toda esta informação tem que ser preparada e apresentada ao público e sujeita à auditoria, etc., quando aplicada. Por fim, falei dos conceitos, falei de alguns dos desafios que se colocam e que estão neste momento ainda em aberto, falei de alguns exemplos daquilo que se pretende, portanto, o objetivo final. Eu gostava só de terminar a minha apresentação com e o agora. O que é que vai sobrar? São poucas coisas, porque eu pus 4, mas obviamente cada uma delas é monstruosa, ou pode ser difícil, mas não deixa de ser algo que deve ser endereçado pelas empresas já, porque feito com juízo as coisas fazem-se bem. Desde logo, aquilo que eu falei há bocado da nomenclatura das atividades económicas, da informação estatística das atividades económicas, que é necessário, obviamente, fazer o matching entre aquilo que a empresa faz, as atividades que tem, versus aquelas que estão criadas pela União Europeia. Analisar as atividades todas que fazemos, aquelas que são elegíveis e aquelas que se qualificam, mais uma vez, que se qualificam como sustentáveis do ponto de vista ambiental. Verificar também o impacto negativo que eventualmente essas atividades possam ter, isso queira ou não, e depois já se começa aqui um pouco a construir algum racional, que é separar algumas atividades, porque pode dar jeito, quer dizer, pode ser mais justo para quem for ler, considerar as atividades em separado em vez de estar a juntar e criar produtos compostos que vai sempre causar algum desconforto nas empresas. Há também que olhar para os sistemas de informação que as empresas têm, é preciso obviamente perceber que informação é que já temos e que produzimos, que outra informação é que temos que ir buscar, porque ela vai ter que ser revista e provavelmente vamos ter que olhar para ela com mais atenção. E há um outro aspecto que está escondido, mas não está tão destacado quanto devia, que é a performance destas atividades. Que é o facto das empresas, quando começam a olhar para estas coisas, se o fizerem demasiado tarde, podem chegar à conclusão que o indicador já está compilado, já existe, mas é, vamos dizer assim, envergonhado. Não tem uma performance, não estamos entre os pares, estamos muito abaixo dos pares, estamos muito mal face ao resto do setor, ou estamos muito mal face àquilo que se vai ventilando no mercado. Quer isto dizer o quê? Para as empresas também é importante começar a olhar para isto com muita atenção e com muita antecedência, por forma a ter a certeza que no momento em que eu tornar estes dados públicos, tiver que o fazer, a minha performance está pelo menos na média do setor, na média da geografia, do país, o que for. Isto é, não vou estar a divulgar coisas que para mim são mais penosas em termos de informação e em termos do apetite que a minha empresa possa ter relativamente no mercado. Estas atividades, estes KPIs, obviamente temos que criar processos e procedimentos, metodologias para o seu cálculo e para a reconciliação com a informação financeira. Isto é também particularmente importante porque
são mais um conjunto de indicadores significativos que têm que ser reconciliados. Não podemos andar a criar um conjunto de indicadores que depois não tem, ou não se consegue fazer o traceback desta informação para a nossa informação financeira. Por fim, o que também é muito importante, como eu disse desde o início, reafirmo, esta informação tem que ser divulgada, tem que estar de acordo com os standards, temos bastantes, os auditores vão ter certamente muita atenção nisso, muito importante. E também temos que começar a criar mais no fundo, todo um procedimento que a empresa vai ter que mobilizar, que é para além daquilo que eu já fazia, vou ter que passar a calcular e a reportar estes assuntos, estes temas, estes KPIs. KPIs, mais uma vez, sobre o volume de venda, sobre OPEX e CAPEX, para já. Pode ser que haja outros, mas ainda assim não deixa de ser um trabalho bastante significativo de adaptação que as empresas têm que ter. Obviamente que o devem fazer com os auditores, com os consultores, se o acharem, porque acaba por ser um processo onde todos aprendem, mas também já todos conhecem e, portanto, provavelmente todos ganham e ou facilitam o sucesso da implementação desta oportunidade de taxonomia verde no conceito da empresa, no seu dia-a-dia. E com isto terminava, se quiserem, portanto, se acharem que, e passava a palavra, penso que ao meu colega, o Nuno. Obrigado, João. Obrigado, eu. Obrigado pela apresentação bastante detalhada aqui do tema da taxonomia. Muito bem, visto estes dois principais aspectos, quer da diretiva, quer da taxonomia verde, e o João começou já e terminou a sua apresentação comentando já o que é que as empresas poderão fazer, como se poderão preparar especificamente a componente da taxonomia verde, vamos alargar um bocadinho este conceito e falar um bocadinho dos próximos passos. Então, e agora? O que é que acontece? Bom, desde logo é importante para qualquer organização que quando se depara com este processo tenha presente que estes 3 pilares têm que existir. Desde logo um conceito do que nós aqui chamamos o SOX-AFINE, o ESG, portanto o reporte, a compilação, mensuração e reporte desta informação deve ser preparado nos mesmos moldes em que é efetuado o reporte de informação financeira. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isso? É necessário ter um conjunto de procedimentos, ter atividades de controlo que se direcionam a objetivos de controlo, definir sistemas de monitorização, ter os sistemas de informação alinhados com este objetivo. Portanto, isto obedece ao repensar a forma como se captura, mensura e reporta esta informação. E tem que seguir estes trâmites, o qual já é feito para outro tipo de informação, nomeadamente informação financeira. Este primeiro pilar é absolutamente fundamental. Um segundo pilar, que é essencial também, tem a ver com a agregação da própria organização. Isto não é algo que se consiga delegar em alguém que fique responsável por tratar disto, por assim dizer. Portanto, isto o reporte deste tipo de informação obedece a uma escutação dos vários stakeholders, à compilação de informação de várias fontes de informação, a explicar os objetivos estratégicos da própria empresa e como é que eles se direcionam para os 6 pilares de sustentabilidade. Portanto, isto envolve auscultar vários stakeholders internos e externos. Portanto, esta agregação da organização é absolutamente essencial, porque inclui agregar os conceitos como governança e estratégia da empresa, a gestão do risco e análise da performance financeira e não financeira. Portanto, claramente que a gestão do topo tem que estar envolvida neste processo desde o início, senão é uma receita para o fracasso. O terceiro pilar tem a ver com um programa com várias etapas, como lhe chamamos. Tivemos esta experiência no passado em que quando há um diploma e uma obrigatoriedade, uma experiência mais recente, em que surgiu o regulamento delegado para divulgar a informação única no formato eletrónico europeu, o ESEF e o XBRL, em que se procurou tratar o tema de uma forma geral, não todas as empresas, mas de uma forma geral, aquilo que nós assistimos no mercado, em que se procurou tratar o tema muito em cima do deadline, com uma solução rápida, um patch, por assim dizer, que resolvesse o assunto e endereçasse os requisitos regulatórios.
nesta temática em particular, essa abordagem parece-nos ser pouco prudente. Portanto, é essencial, desde logo, as empresas e organizações ganharem consciência que estamos perante um caminho que tem várias etapas, que temos aqui um período temporal, já não é longo, mas isto é um período temporal para as percorrermos. Porque isto, as organizações terão que integrar a sua cadeia de valor e a sua estratégia e o reporte da sua informação no modelo de reporte que atualmente existe. Portanto, isto não é algo que se consiga fazer de uma forma rápida, clean, portanto, isto é algo que obedece a um processo etápico e que pode durar e vai durar com certeza algum tempo. E portanto, estes são aqueles 3 pilares que chamava-lhe o framework pervasivo e transversal que afetam depois todas as outras atividades que vêm a seguir. E algumas das atividades são estas que nós aqui sugerimos. Desde logo, começar no início do processo, é essencial fazer um gap analysis para tentar perceber dentro da organização o que é que já é reportado ou que informação é que já é compilada versus aquilo que é requerido. Portanto, neste gap analysis há que ter uma percepção em detalhe do que é que vai ser exigido, em que moldes e em que datas, e depois tentar avaliar-se o que é que a empresa já tem. Este é o primeiro passo absolutamente crítico, é o ponto de partida, e desde logo há uma questão que terão que se colocar em cada organização. Será que eu, na minha própria empresa, tenho o expertise para tratar estes temas ou preciso de ajuda? Desde logo, neste primeiro passo, porque todas as ações de remediação que sejam desenhadas subsequentemente assentam neste gap analysis que é feito. Portanto, absolutamente crítico este primeiro passo. Como segunda etapa, estabelecer uma governança do projeto. Como referimos, é crítico identificar-se um executivo sénior, a gestão de topo tem que estar envolvida e encontrar-se um sponsor para este projeto, que dê força, que dê credibilidade, que dê autonomia também, mas que de alguma forma patrocine este processo interno com vista a atingir os objetivos que se propõem. É importante também, nesta segunda etapa, começar a definir metodologias de revisão de outputs pelo management. Como a Teresa explicou, há uma assunção de responsabilidades explícita por parte do management sobre este tipo de informação, algo que não existe atualmente na Diretiva de Informação Não Financeira. Portanto, há que definir em que moldes é que o management irá rever esta informação, como é que irá fazer esta declaração de conformidade. Naturalmente, todo o reporte de informação, financeira, não financeira, qualitativo, obedece a conceitos de materialidade. Portanto, há que haver aqui um processo também interno de definição e determinação da própria materialidade. Isto depois vai ligar, não pode estar descasado, do processo da própria auditoria financeira, em que os conceitos de materialidade deviam estar relativamente alinhados, para não haver depois surpresas de última hora, em que o auditor pode estar a analisar e a emitir alguma opinião, segurança moderada ou aceitável, mas com uma materialidade mais baixa do que aquela que a própria empresa determinou para reportar aquele tipo de informação. Portanto, segunda etapa, aspecto crítico e que entendemos importante, valerá a pena implementar um steering committee deste projeto e que seja cross-functional, ou seja, que inclua várias áreas com diferentes visões e tudo patrocinado por um sponsor ao nível de topo da organização? Entendemos que sim. Como terceiro passo, há que criar um processo para obter esta informação e a reportar de forma alinhada com aqueles objetivos sociais e ambientais. E depois coloca-se a questão, as empresas mudam a sua estratégia, mudam os seus sistemas de informação, os seus produtos sofrem alterações, os próprios diplomas vão sofrendo alterações ou clarificações, porque ainda há algumas áreas em aberto, como o João Frade há pouco referiu. Como é que se cria um processo interno e não ser uma coisa ad hoc em que alguém se lembra ou recebe um news flash e depois tem que ir para trás, rever onde é que tem que alterar o processo. Mas, portanto, como é que a organização cria um processo para manter atualizado o que implementou ou o que desenhou até à data, tendo em conta alterações estratégicas, inclusive da própria empresa. Como quarta etapa,
as preocupações dos stakeholders na diretiva e conforme a Teresa comentou, há que divulgar as principais preocupações de stakeholders internos e externos. Portanto, há que identificar, em primeiro lugar, quem são e depois quais é que são as suas principais preocupações. Isto obedece a um processo. Como é que eu, organização, posso aferir as expectativas desses stakeholders? Entrevistas, questionários, summits, reuniões, como é que eu faço isso? Porque depois cada stakeholder tem um modelo de diálogo e de obtenção de informação diferenciado. Não poderei colocar um banco financiador junto com um acionista, se calhar na mesma reunião e obter a mesma informação. E se calhar não, especialmente nem o interlocutor por parte da organização será o mesmo. Portanto, mais uma vez, a importância deste steering committee de se planear a forma como se vai obter esta informação por parte dos stakeholders. Por sua vez, há que ter um processo também para garantir que os inputs dados pelos stakeholders são de facto traduzidos em outputs no reporte de informação. Como é que se garante que as preocupações dos principais stakeholders foram de facto atendidas e reportadas? Parece ser uma coisa assim, às vezes pode não ser assim tão simples. Como quinta etapa, a selecionar métricas e objetivos. Portanto, parte do princípio basilar em que se define uma materialidade para efeito de reporte de informação, mas depois tem que se ir fazendo o drill down, fazer percentagem dessa materialidade, calcular parciais dessa materialidade, para se chegar às atividades elegíveis, não elegíveis, e tentarmos perceber depois no final do dia, em termos de reporte, se eu somar todos os KPIs que estou a reportar uma parte significativa da minha receita, do meu CAPEX ou do meu OPEX, ou estou a deixar coisas importantes de fora. Isto depois obedece também não só uma autoavaliação por parte da empresa, mas também uma comparação da empresa com os seus peers. O que é que o mercado em Portugal e o mercado europeu em particular está a efetuar? Eu aqui chamo a atenção, a Teresa referiu na digitização desta informação. Isto é facilmente traceable, ou seja, a partir do momento em que se coloca aqui uma camada de sistemas de informação, que todo este reporte da informação irá ser feito em XHTML, o tagging da informação. Isto significa que com uma ferramenta de Viewer ou um SQL Extractor, consigo rapidamente, em 15 segundos, comparar por setor, por tipologia de empresa, por volume de negócios, o que é que as minhas congêneres em Itália, na Alemanha, em França, estão a divulgar comparativamente com a minha empresa. Portanto, isto expõe a organização também a ser escrutinada pelos seus parceiros europeus. Portanto, é importante definir estas métricas, perceber a materialidade das métricas que estamos a reportar, tendo em conta os objetivos a que a empresa está a propor, e depois ver como é que isto compara com as suas congêneres. Como a sexta etapa, é absolutamente importante incluir um dashboard, um conjunto de indicadores de qualidade, no fundo, que permita monitorar a implementação do processo. Esta implementação do processo tem em conta os objetivos a atingir, o cronograma a que a empresa está a propor, as atividades que são desenhadas de implementação têm que ter uma medida de mensuração, tem que se conseguir dizer que os objetivos foram atingidos, parcialmente atingidos ou não foram atingidos. Isto também tem em conta os findings que possam surgir identificados por auditoria interna ou pela própria auditoria externa quando estejam a rever este processo. Portanto, nesta sexta etapa, a pergunta que se coloca é que dashboard é que a empresa deverá desenvolver que permita monitorizar e detectar de forma preventiva falhas que a empresa possa ter, quer em termos de desenho, quer depois em termos de eficácia operacional da própria divulgação dessa informação. Por fim, as duas últimas etapas, reportar e obter a segurança externa sobre os KPIs e sobre as divulgações qualitativas que estão a ser feitas.
Há aqui um diálogo importante e, portanto, na necessidade de se envolver o quanto mais cedo possível as áreas do Investor Relations, envolver os stakeholders, como vimos na quarta etapa, não só para obter as suas preocupações, mas depois para lhes comunicar o processo de reporte que a empresa está a fazer, para que eles próprios consigam fazer o advocate, portanto, explicar na sua organização, em que eles são os stakeholders, como é que a empresa está a fazer a divulgação, em que moldes é que está a fazer essas divulgações e como é que está a atingir estes objetivos. É importante explicar isto aos principais stakeholders, e aqui a área dos Investor Relationships tem um papel extremamente importante. Por fim, o último passo, uma avaliação interna e a preparação do próximo ano. Portanto, agora que se desenhou todo o processo de implementação do processo, monitorização do processo, reporte da informação, depois a obtenção de uma chancela externa por parte da auditoria externa, explicação da informação aos principais stakeholders, há que fazer o debrief desta informação, que serve para a preparação da informação do próximo ano. Portanto, há que ter em conta e ter um processo para assegurar que todas as modificações às normas que existam são capturadas. Tem que existir um processo de forma a garantir que não existam alterações normativos que não sejam capturados. E, naturalmente, após a 7ª etapa e no seguimento das etapas anteriores, há um conjunto de certeza de comentários, de alterações ao processo, de exceções, de aspectos de melhoria. Portanto, há que ajustar, criar um processo de ir ajustar os procedimentos, práticas, controlos da organização, de forma a endereçar estes comentários e criar-se aqui um ambiente de melhoria contínua, tendo em conta o feedback que se vai recebendo. Portanto, no fundo, o objetivo que se pretende atingir no final do dia o reporte desta informação é feito de forma robusta, de forma fidedigna, com relevância, é verificável e perceptível. Estes são os objetivos qualitativos de qualquer informação. Normalmente associa-se estes conceitos à informação financeira, mas o que se está aqui a procurar trazer é estes conceitos exatamente para este tipo de informação mais qualitativa e que tem uma camada de aspectos financeiros em cima também. Portanto, estes são os aspectos críticos que nós entendemos existirem como próximos passos. É um processo que se deve iniciar o quanto antes e começa por uma reflexão interna e com o pedido e com a avaliação se de facto é necessário trazerem alguém com competências que vos ajude a montar este processo. Onde é que vocês poderão obter mais informação? Como a Matilde referiu ao início desta sessão, nós iremos disponibilizar os materiais que aqui estão a ser partilhados. Portanto, estes links irão ser incluídos nesses materiais. Tem um link direto, basta clicar e irão ter ao site em particular. Desde logo o site do EFRAG e os relatórios que estão publicados, onde poderão ver todos os diplomas que estão publicados neste site, no efrag.org. E depois chamamos aqui a atenção também para dois aspectos. Desde logo, uma conferência onde se apresentou a diretiva, onde tem um webinar que achamos particularmente interessante, e clicando no link poderão assistir a esse webinar que está gravado. No fundo reflete aqui alguns conceitos que já abordámos, mas é um webinar um bocadinho mais extenso, e tem alguns aspectos de mais pormenor, pode ser interessante. Adicionalmente, chamamos a atenção também para este site, para o iasplus.com, é um site da Deloitte, mas que tem todas as normas IFRS e não só, e temos publicações específicas relacionadas com ESG, sendo a última esta, o Purpose Driven Business Reporting Focus, no fundo que visa fazer um alerta de como é que as empresas poderão preparar e que aspectos devem ter em conta na compilação e reporte desta informação. Naturalmente, ao ter esta apresentação, tem os nossos contactos também, sempre que necessitarem de esclarecimentos adicionais, poderão nos contactar, que daremos também a devida resposta. Portanto, da nossa parte, era esta a apresentação que vos trazíamos.
terminaríamos agora com uma reflexão por parte da AEM, aqui na pessoa do Abel Sequeira, que eu passaria a palavra. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, Teresa Tavares, João Frade, Nuno Betancourt, pela excelente apresentação que partilharam connosco. Eu vou partilhar o meu ecrã. Cumprimos o primeiro objetivo desta sessão, estamos praticamente a terminar. O primeiro objetivo era o de vos trazer conhecimento sistematizado relativamente a esta proposta de diretiva e julgo que depois do brilhante esforço dos nossos colegas da Deloitte, estamos agora todos mais conhecedores e mais capacitados relativamente a este tema, mas há um segundo objetivo, porque nós não ficamos por aqui, ou seja, não nos limitamos a partilhar conhecimento sobre o conteúdo da proposta, nós estamos ainda numa fase de, a nível europeu, tentar alterar o conteúdo da proposta, designadamente quanto aos aspectos que suscitam às empresas, não apenas em Portugal, mas nos outros países congêneres, maiores preocupações. E fazemos-lo partindo de uma reflexão quanto àquilo que deve ser a sustentabilidade, a relação entre sustentabilidade e a relação entre o reporte a realizar pelas empresas cotadas. E essa reflexão é uma reflexão relativamente à materialidade, ou seja, parece-nos que o importante é que o reporte permita aos diversos stakeholders compreender a ligação entre o propósito, a estratégia e as operações das empresas e de que modo é que a atividade das empresas contribui para criar valor, não apenas para os seus diferentes stakeholders diretos, mas para a comunidade em geral. Acresce que, no momento atual, é importante que a Comissão Europeia compreenda, e procuraremos fazer também esse esclarecimento, que as empresas, para além dos desafios da transição ambiental e digital e da resiliência e recuperação perante a Covid-19, já se confrontam com um contexto legislativo de complexidade crescente, com a multiplicação de novas leis e obrigações, porque se é verdade que a Comissão Europeia, relativamente a alguns pontos do quadro regulatório, reduziu ou procurou mitigar os impactos negativos dos últimos anos, a verdade é que, muito negativamente, esse esforço foi compensado largamente por este tsunami regulatório que agora vivemos em matéria de sustentabilidade. E, portanto, neste panorama, naturalmente, são sempre as empresas cotadas as primeiras a sofrer o impacto de uma carga regulatória excessiva e são também as primeiras a correr o risco de serem injustamente penalizadas, designadamente em comparação com empresas de capital fechado ou, neste caso, mais propriamente, relativamente a empresas cotadas de jurisdições fora da União Europeia. Posição de princípio relativamente ao tema da Diretiva de Divulgação de Informação sobre Sustentabilidade das Empresas. Em geral, a AEM apoia a iniciativa da Comissão Europeia sobre relatórios de sustentabilidade. Partilhamos o objetivo principal da proposta de diretiva, que é o de aumentar a transparência e promover investimentos sustentáveis, proporcionando um quadro global de relato que seja mais claro e coerente em toda a União Europeia. E também concordamos que, de facto, é necessário que alguns padrões de relatórios ESG existam e sejam suficientemente claros para as empresas e para os investidores e são necessários para garantir que a informação é relevante, é confiável e é comparável. Porém, não podemos deixar de tentar esclarecer a Comissão Europeia relativamente a um princípio que a Comissão conhece bem, que é o princípio one size does not fit all, e, no mesmo sentido, procurar esclarecer a Comissão Europeia que não deve haver confusão entre a natureza da informação financeira e a natureza da informação não financeira e que deve avançar-se com prudência relativamente ao esforço de padronização que está em curso. As empresas são diferentes, a natureza da informação é distinta e a diversidade na formalização da narrativa é em si própria positiva, na medida em que incentiva a criatividade e a inovação, e o excesso de padronização, pelo contrário,
pode conduzir a um aumento exorbitante da extensão, complexidade e onerosidade do reporte. E se bem se recordam, tivemos ainda recentemente notícia, através de uma investigação muito pertinente que a CMVM realizou em bom tempo, que uma esmagadora maioria dos investidores, de facto, não presta a necessária atenção às muitas centenas de páginas que as empresas são obrigadas a publicar para cumprir com as suas obrigações e requisitos de informação. Em geral, o texto atual da diretiva suscita preocupações porque o quadro que se pretende definir parece ser simultaneamente demasiado prescritivo, não considera de forma adequada as questões de concorrência que as empresas da União Europeia têm de enfrentar a nível internacional e, por outro lado, não considera suficientemente, isso parece claro, os riscos de elevados custos financeiros e administrativos para as empresas de diferentes dimensões. E estas preocupações, mais uma vez, têm particular acuidade nos dias de hoje, num período em que a recapitalização das empresas, também através dos mercados de capitais, é de extrema importância para apoiar a recuperação económica durante e após a pandemia de Covid-19. Preocupações específicas que vamos querer abordar com a Comissão Europeia na resposta, na posição que vamos apresentar entre hoje e amanhã. Em primeiro lugar, relativamente à pretendida extensão da diretiva. E em primeiro lugar, especificamente, quanto ao alargamento das suas disposições às PME cotadas em mercados regulamentados. Não nos parece que exista justificação para tal extensão, na medida em que não existe qualquer correlação entre o estatuto de empresa cotada e o impacto das empresas nos aspectos ESG ou, vice-versa, o impacto dos fatores ESG nas empresas. Por outro lado, a concretizar-se, esta extensão constituiria um encargo adicional em termos de acesso ao mercado de capitais e, portanto, contraria o próprio objetivo da Comissão Europeia relativamente ao projeto da União dos mercados de capitais. Em segundo lugar, em termos de extensão, o problema da extensão das disposições a todas as grandes empresas que, conforme a Teresa explicou há pouco muito bem, passam a ser consideradas ao abrigo de um critério diferente, muito mais exigente e que alarga muito o âmbito pessoal de aplicação da diretiva quando em comparação com a NFRD. Aqui o que se trata é de procurar que se avançar neste sentido, que pelo menos estas empresas que pela primeira vez vão ser chamadas a este reporte possam beneficiar de um regime de aplicação progressiva que lhes dê um prazo maior de preparação, habituação e de estabelecimento dos mecanismos e procedimentos internos necessários para poderem cumprir a obrigação em causa. Entendemos igualmente que a diretiva deve ser alargada a empresas não cotadas fora da União Europeia que excedam um determinado limite de volume de negócios global a determinar e que oferecem bens ou serviços na União Europeia. Conforme foi aqui explicado, existe já previsto um mecanismo de aplicação através da presença de sucursais, mas aquilo que temos visto em experiências anteriores relativamente a outras regulações e diretivas é que depois, quando chega o momento do enforcement, a Comissão Europeia de facto não tem a capacidade de realizar esse enforcement e, portanto, acabamos por ver as empresas na União Europeia prejudicadas relativamente a concorrentes de países terceiros, como seja o caso da Suíça ou do Reino Unido, e, portanto, em situação de possível exposição à concorrência desleal e a dumping social ou ambiental. Relativamente ao tema da materialidade, que também foi aqui referido, parece-nos que este tem que ser claramente referido como o princípio orientador da divulgação das empresas sobre questões não financeiras e que isso deve passar pela concessão de um certo nível de flexibilidade necessária para que cada empresa possa definir as suas questões materiais. E esse aspecto, se suscitar preocupações, pode depois ser contrabalançado por uma maior transparência nas metodologias aplicadas pelas empresas para precisamente definir quais são as questões ambientais ou sociais que são consideradas materiais. De outra forma, entraremos numa situação de ausência de flexibilidade, de total formalismo
eu diria, burocrático, que acabará provavelmente por conduzir a meros exercícios de box ticking e que, portanto, do ponto de vista material, não correspondem àquilo que é o próprio objetivo da Comissão Europeia. Relativamente ao tema da localização da informação, consideramos prematura e pouco adequada a pretensão de inclusão das informações relatórios de sustentabilidade no relatório de gestão. Parece tratar-se de uma abordagem de mera inclusão mecânica de informação sobre sustentabilidade no relatório de gestão e é uma abordagem que introduz limitações na forma de apresentar a informação de sustentabilidade, em comparação designadamente com a NFRD, e que vem prejudicar o recurso a um instrumento que, é preciso não esquecer, é também um importante instrumento de comunicação das empresas. Por outro lado, estamos perante uma situação em que, mais uma vez, está a ser seguida uma abordagem que provavelmente é distinta relativamente a outras paragens e, portanto, não pode sequer dizer-se que seja absolutamente necessário que esta integração no relatório de gestão seja feita em benefício dos investidores e, em particular, dos investidores institucionais, porque parece claro que, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, esses investidores vão confrontar-se com um modelo diferente e que não é um modelo de integração, mas sim um modelo de separação em vários documentos da informação, de acordo com as necessidades de comunicação, quer das empresas, quer dos investidores. Relativamente ao conteúdo da informação, parece-nos muito importante que haja uma indicação clara relativamente à possível extensão das especificações e KPIs adicionais impostos às empresas, os quais, aliás, aparentemente vão surgir muitíssimo tarde relativamente ao prazo e ao timing de aplicação prática da diretiva e, portanto, é necessário, designadamente, que a Comissão Europeia assegure que todas as peças dos vários tabuleiros em que se vai jogando este tema da sustentabilidade e do reporte de informação sejam coerentes e consistentes. Designadamente, neste caso, é importante que o cronograma de implementação dos estándares seja consistente, e neste momento não é, com aquilo que está previsto no projeto de ato delegado ao artigo 8º do regulamento da taxonomia. Em geral, a formulação da proposta parece demasiado genérica relativamente ao conteúdo da informação, é difícil avaliar o impacto potencial da divulgação da informação necessária, mas em qualquer dos casos parece importante recordar ou procurar explicar à Comissão Europeia, no que respeita às informações sobre metas de sustentabilidade e informações prospectivas, em nenhum caso deve ser exigida a divulgação de posicionamentos estratégicos confidenciais das empresas. E do mesmo modo, relativamente às informações sobre aspectos intangíveis, que podem, em muitos casos, configurar questões particularmente delicadas, é também necessário avançar com muita prudência, desde logo porque a divulgação de fatores intangíveis e de fatores de sustentabilidade passa por uma ligação e uma articulação que não é suficientemente clara e, portanto, em qualquer caso, parece-nos que as informações sobre aspectos intangíveis deverão ser puramente qualitativas e não quantitativas, publicadas apenas quando forem relevantes, designadamente porque, relativamente a este tema, como em relação a todos os outros, há sempre aqui um problema de responsabilidade, que em certos casos pode ser criminal, relativamente à informação que está a ser divulgada. Em termos gerais e em conclusão, recordar que estamos em condições extremamente difíceis, ainda durante uma pandemia Covid-19. As empresas continuaram a fazer o esforço de implementação de soluções de mitigação e adaptação climática e são as empresas que têm liderado os processos de transformação das indústrias e que impulsionam a inovação e o crescimento nesta como nas restantes matérias e, portanto, se calhar este é o momento em que precisamos que as empresas, em particular as empresas cotadas, coloquem as suas energias e recursos na atividade empresarial, na recuperação da economia e na geração de emprego, e não necessariamente na necessidade de processar centenas ou milhares de páginas, que é no fundo aquilo em que se traduz o que estivemos aqui a ver durante esta tarde, começando logo pelo monstro que é a taxonomia e toda a literatura relacionada, e portanto libertar as empresas neste momento. É certo que existe um sentido de urgência, é certo que a necessidade da revolução climática tem um caráter urgente,
mas também é verdade que se as empresas forem deixadas para trás e não forem colocadas numa posição de adesão voluntária a este processo, ele dificilmente terá sucesso e, portanto, os próprios objetivos da Comissão Europeia ter-se-ão perdido. O que é que esperamos da Comissão Europeia? Esperamos que façam progressos no sentido da simplificação da regulação da sustentabilidade, e normalmente quando se fala com a Comissão Europeia sobre simplificação, há um problema de diálogo e de vocabulário. Nós falamos em simplificação e a Comissão Europeia responde sempre falando em harmonização, mas harmonização na verdade significa maior complexidade, não tem significado nunca maior simplificação, e é necessário que a Comissão Europeia ajude a promover o desenvolvimento dos mercados de capitais, que são a solução evidente para a capitalização das empresas nesta fase, que ajuda a aumentar a atratividade das bolsas de valores da União Europeia para as empresas europeias e que procure criar os incentivos certos e não o excesso de regulação que temos visto para que as empresas possam aplicar o vasto catálogo de requisitos que estão explicitamente e implicitamente nos seus regulamentos e diretivas. Quaisquer iniciativas relacionadas com ESG e sustentabilidade ou quaisquer outras que venham contribuir para alargar o número de obstáculos e desincentivos ao investimento em empresas europeias, ou para aumentar os custos que já são enormes de compliance para as empresas, ou para criar ainda mais insegurança jurídica, designadamente pelo aumento da litigância para as empresas, ou para aprofundar desvantagens competitivas em relação a concorrentes de países terceiros, obviamente não são bem-vindas, devem ser evitadas, e é isso que vamos tentar, através da posição que vamos apresentar, explicar à Comissão Europeia. E, portanto, minhas senhoras e meus senhores, ficam com o cenário total aqui apresentado. Por um lado, sabem com o que podem contar e, por outro lado, sabem qual é o esforço que ainda vamos fazer no sentido de que aquilo que brilhantemente o Nuno, a Teresa e o João aqui nos apresentaram possa ser um bocadinho menos do que tudo que muito bem e com muito pormenor e detalhe fizeram o favor de nos apresentar. Temos ainda questões a colocar, vou passar a palavra à Matilde e recordar ainda que, se assim o pretenderem, é ainda possível, neste momento, fazer a apresentação de algumas questões através do chat, nestes últimos 3 ou 4 minutos que ainda vamos dedicar a esta sessão e relativamente à qual, mais uma vez, agradeço muito a vossa presença. Matilde? Muito obrigada. Creio que a Teresa será a pessoa mais indicada para responder a esta questão. Quando se fala em ligação com o relato financeiro, falamos em reporte de sustentabilidade integrado, na aceitação do standard da Integrated Reporting Initiative ou em reporte incluído? Ora bem, portanto, respondendo a esta questão, eu diria que se calhar nem uma coisa nem outra. Entenda-se, o objetivo é que, portanto, o relato sobre sustentabilidade ele seja integrado com o conjunto das demonstrações financeiras. Contudo, essas normas vão ser as normas da União Europeia. É verdade que aquilo que o EFRAG, portanto, esta Task Force que está neste momento a preparar, portanto, as normas de sustentabilidade a emitir até outubro de 2022, acho que é isso, eles estão a tentar, portanto, ir beber aos principais standard setters, incluindo, portanto, esta iniciativa do Integrated Reporting Initiative. Agora não há pelo menos nenhuma certeza a esta data sobre se a informação a divulgar ela vai ser sobretudo coerente com esta iniciativa ou com outras que também existem no mercado. Portanto, essa visibilidade nesse momento não a temos, ou não existe, porque são normas que estão em preparação. A única coisa que se tem estado a dizer, nem que seja de alguma forma para também apaziguar e, portanto, e acalmar as organizações que têm que começar a preparar os seus processos com vista, portanto, à adoção destas normas. Portanto, o que se tem estado a dizer é: não se preocupem que nós vamos buscar as melhores práticas. Portanto, agora, eu diria que não vai ser exatamente ligado com esta iniciativa do Integrated Reporting Initiative. Não obstante,
terá com certeza, irá lá buscar, porque esta é uma das iniciativas mais eu diria se calhar mais robustas que existe, portanto admito que sim, que se vá beber muito lá. Muito obrigada. Talvez a Teresa também consiga ajudar com a pergunta seguinte. Quando é que as empresas devem começar a reportar as informações ao abrigo da nova taxonomia verde, considerando que o ato delegado que complementa o artigo 8º do regulamento da taxonomia verde deixa algumas dúvidas quanto às duas fases de reporte, artigo 10º do ato delegado. O relatório anual referente ao exercício 2021 a reportar em 2022 deve já conter alguma informação? Vamos ver assim, a nova taxonomia verde, ou pelo menos aquela que vem na sequência do CSDR, aí, portanto, o objetivo é que já seja obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2023, portanto, a informação que vai ser a reportar em 2024. Não sei, é verdade que estes atos delegados, portanto, e em concreto, existe aqui uma contradição, mas aquilo que está previsto é que efetivamente seja a partir de 1 de janeiro de 2023, portanto, a informação que vai ser publicada em 24. Em 24, e que já agora, quer dizer, vou fazer um statement de algo que eu admito que depois cada Estado-membro acabe por fazer o endorsement de forma distinta. Mas aquilo que neste momento está previsto na diretiva é que essa informação sobre sustentabilidade a reportar conjuntamente com o pacote das demonstrações financeiras, vamos chamar-lhe assim, ela deve ser divulgada até 1 ano. Eu admito que nós em Portugal, nem que seja para conciliar com os requisitos de submissão da informação à Assembleia Geral, portanto, que seja o 31/3 ou o 31/5, dependendo de estarmos a falar de sociedades que tenham ou não subsidiárias. Mas é algo que neste momento ainda não sabemos. Mas o que está previsto na diretiva é pelo menos reportar até 1 ano após o final do exercício a que reporta essa informação. A que se refere essa informação, melhor dizendo? Eu, de qualquer modo, a nossa colega que colocou esta questão já tinha feito o favor também de me fazer chegar e portanto, eu já a tenho em carteira. Há aqui, de facto, contradições entre estas várias peças legislativas e eu prometo que, mais tardar, até quinta-feira, vamos aprofundar este tema e procurar qual é a melhor resposta. Sim. Sendo que este artigo 8º da taxonomia é o que tem, se calhar, o que gerado mais discussão e o que nós temos assistido a mais clarificações, especificamente do âmbito de aplicação deste artigo 8º. Devido também à informação contraditória que existe com os diplomas, mas também quanto ao âmbito do alcance e à clarificação de conceitos que lá vem no artigo 8º. Portanto, nas nossas interações dentro da rede Deloitte, eu diria que boa parte das discussões tem sido à volta, especificamente deste artigo 8º. Muito bem, então, caso não existam mais considerações finais, já ultrapassámos aqui um bocadinho a hora, portanto agradeço a todos os participantes a vossa presença, bem como a paciência por terem continuado connosco até ao fim desta sessão. Muito obrigada mais uma vez à Deloitte pelos vossos esclarecimentos e pela vossa apresentação muito boa. Desejo a todos um resto do final de dia muito bom e até à próxima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.